Revisão da vida toda. Tema 1102. Resumo de todo o andamento desse processo. Trata-se de um recurso extraordinário que chegou junto ao STF. Como vocês viram, esse recurso extraordinário foi julgado no plenário virtual. No plenário virtual foram 6 votos a favor dos aposentados e 5 contra. O presidente da época se esperneou para que esse processo fosse para o plenário presencial. O ministro Cássio Nunes Marques pediu destaque desse processo, depois de julgado. Na última hora, que já se vencia, ele pediu destaque nesse processo. Esse processo foi para o plenário virtual, presencial, com os votos. Como o ministro Marco Aurélio já havia votado no plenário virtual, o voto do ministro Marco Aurélio ficou valendo. E no plenário físico foi mantido os mesmos votos. Os 5 votos contra e 6 votos a favor dos aposentados. Foi julgado, saiu o acórdão. Quando saiu o acórdão, o INSS fez um pedido para o ministro Alexandre de Moraes, para que o ministro suspendesse todos os processos em âmbito nacional, até que julgasse e saísse a ementa desse acórdão. O ministro Alexandre de Moraes condicionou a apreciar esse julgamento, essa análise, para conceder a suspensão de todos os processos em âmbito nacional. Ele condicionou que o INSS apresentasse um cronograma de como implementar essa revisão da vida toda, de como pagar e quando iniciaria a implementação dessa revisão da vida toda. O INSS, como vocês sabem, não apresentou nenhum cronograma, desrespeitou o ministro Alexandre de Moraes, sem apresentar qualquer cronograma. E depois, na ocasião da oposição dos embargos de declaração, o INSS reiterou o pedido de suspensão de todos os processos em âmbito nacional. E o ministro Alexandre de Moraes, estranhamente, concedeu esse pedido do INSS. Aquilo que ele havia negado, ele concedeu. Depois veio a fase de julgamento dos embargos de declaração. Esses embargos iniciou o julgamento no plenário virtual. Primeiro o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, porque é assim que procede o regimento do STF. Em seguida, o voto do ministro mais novo na casa, que seria o ministro Zanin. O ministro Zanin, por sua vez, não se sentindo confortado para dar o seu voto em relação da complexidade da matéria, o ministro pediu vista dos autos e até a presente data o ministro não devolveu esses autos. Mas naquela mesma data, a ministra Rosa Weber, que já estava prestes a se aposentar, ela pediu autorização para antecipar o seu voto, e assim foi antecipado o seu voto, e de fato a ministra Rosa Weber se aposentou. O que acontece agora? O ministro Zanin, ele tem 90 dias úteis, contado da data do pedido de vista do processo. Se for analisar os dias úteis, esses autos, e se o ministro usar todo o tempo regimental, esse prazo de 90 dias úteis, esse processo só retornará para a pauta de julgamento no início do ano. Porque no dia 20 de dezembro inicia o recesso forense. E esse recesso forense vai até final de janeiro. Ou seja, provavelmente, se o ministro não devolver esses autos antes de complementar o prazo regimental, esse processo só retornará para a pauta de julgamento no início do ano, lá para final de janeiro ou início de fevereiro. Mas se o ministro não devolver os autos dentro do prazo regimental, diz também o regimento,
se ultrapassar os 90 dias úteis, o processo retorna automaticamente. Só que ele vai retornar automaticamente já no início do ano que vem. Ou seja, até a presente data, não aconteceu nada nesse processo. As únicas coisas que aconteceram nesse processo foram algumas petições que foram juntadas nesse processo. E mesmo assim, as últimas petições que foram juntadas pelos amigos da corte, ou amigos curi, a última foi no dia 5/10. E mais nada aconteceu nesse processo. E não está acontecendo mais nada nesse julgamento, enquanto o ministro não devolveu os autos, porque o processo fica suspenso. Essa aqui é a pura verdade. Muitas alegações que estão apresentando para vocês em alguns vídeos não passa de falácia. Esse aqui é o andamento do processo, da forma que ele é. A verdade dos autos. E a verdade que nos interessa é a verdade dos autos. Eu sei que a verdade dos autos às vezes dói muito, mas é a verdade que eu preciso passar para vocês. A minha função aqui é de passar para vocês aquilo que está nos autos, o andamento do processo, como ele é. Não dê ouvido a pessoas que ficam trazendo facilidades para vocês nesse processo aqui. Não está acontecendo nada. Esse processo foi suspenso e desde o dia 5/10 não tem nenhum andamento nesse processo. O resto é tudo falácia. Essas petições que foram juntadas pelos amigos da corte ou amigos curi, tem muitos comentários nos meus vídeos de pessoas que vêm analisando e achando que essas petições possam trazer efeito contrário, que ao invés de ajudar, de auxiliar, essas petições possam trazer um certo retardamento nesse processo. Porque se o ministro for apreciar essas petições, vai atrapalhar mais ainda o andamento desse processo. Muito embora não seja esse o meu entendimento. Mas se muita gente comunga com essa ideia, é porque alguma coisa essas pessoas estão analisando, entendendo que isso possa acontecer. É o que eu tenho para falar para vocês sobre o andamento do processo. É puramente isso. Não tem mais nada acontecendo. Desde o dia 5/10, que mais nada aconteceu nesse processo. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se vocês gostam da minha sinceridade, inscreva-se no meu canal. E fiquem todos com Deus.